Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem este canal. O vídeo passado nós falamos sobre o capítulo 12, introduzimos falando sobre a motivação motor que leva o discípulo de Cristo a estar perseverante na fé. Falamos sobre as características das pessoas que estão perseverando na fé, o porquê de perseverar na fé, como Deus faz para que alguém persevere na fé e como Deus ele faz o seu filtro para saber, tanto certo, para fazer saber às suas criaturas quem está sendo aceito como filho dele. E esse instrumento que ele usa faz com que os seus filhos, certo, possam produzir frutos de paz com Deus e de obras de justiça, certo? Nessa segunda parte, vai do versículo 12 ao 29 do capítulo 12 de Hebreus, certo? Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus. O primeiro título fala a exortação à santidade. E a segunda parte fala citações de vários preceitos, de várias instruções, certo? Diz assim, versículo 12. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhum raiz de amargura brotando-vos perturbe, por ela muito se contamine. Ninguém seja fornicador, ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas a buscou. Porque não chegastes ao monte palpável acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas e as tempestades, ao sonido de trombeta, a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, visto que não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e temeroso. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz dos justos, de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o do sacrifício de Abel. Vede que não rejeitastes ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anuncia dizendo: ainda uma vez a moverei, e não só a terra, senão também o céu. Esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis,
como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Oremos por esta palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá instruções. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui. O Senhor nos orienta pelo caminho que devemos andar. O Senhor, na sua imensa graça, nos permite estar sempre entendendo o porquê das tuas escrituras falam dessa forma. Te damos graças, Senhor, porque pela tua nova aliança, Pai Celestial, que é baseada na graça, na misericórdia e no amor, e que rende frutos de justiça para a tua glória. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Na mesma dinâmica da vez passada, eu fiz 5 questões que irão a explanar o sentido dessa porção bíblica, certo? A primeira questão diz: quais as atitudes práticas que deve ter em face da correção divina, certo? Vez passada falamos que Deus corrige os seus filhos. E qual deve ser a postura em face da correção divina? Ou seja, dos discípulos de Cristo, né? Do Filho de Deus. Bom, a resposta se encontra nos versículos 12 ao 13, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, certo? Ele utiliza a ação exercida por um ortopedista que trata os membros e os ossos, ajustando-os no lugar, certo? Devemos ajustar nossa vida de acordo com a palavra de Deus, certo? Ajustar, colocar as coisas no lugar, como deve ser. Não apenas deixar de fazer o que é errado, mas fazendo o que é certo, certo? Um fisioterapeuta, um ortopedista, eles prezam não somente no reajuste anatômico dos membros e das partes do corpo, mas também pela mecânica correta e o movimento natural de como deve ser de como deve ser o movimento desse membro, desse membro que foi alguma vez deslocado ou machucado, certo? Por isso que eles trabalham em conjunto, o fisioterapeuta e o ortopedista. Porque não basta colocar a coisa no lugar. Tem que voltar a fazer o movimento correto. Mesma coisa no mundo espiritual, no mundo da vida cristã. Abandonando o velho, deixando de fazer o que é errado e fazendo o que é correto. Muitos vivem uma santidade superficial. Muitos vivem uma santidade vazia, certo? A santidade tem que ser plena, deixando de fazer o que é correto, certo? Mas não se omitindo de fazer o certo, fazendo o certo, certo? Aí a gente classifica três atitudes principais de como deixar de fazer o errado e fazer o certo agora, certo? Primeira coisa, classificação: paz com Deus. A paz com Deus, certo? Ele fala: seguir a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com Deus. O que é a paz com Deus? A paz e a santificação se refere ao Evangelho. Justificados, pois, pela fé temos paz para com Deus, certo? Não está falando de paz, assim, paz romana ou paz ecumênica,
ou uma paz da ONU. Não, estou falando da paz com Deus, a paz com as Escrituras. Porque você pode ter paz com todo mundo, mas está em guerra contra as Escrituras, contra o ensino bíblico, contra a interpretação correta das Escrituras, contra a voz dos apóstolos e as instruções de Cristo, as instruções dos apóstolos. Não adianta, você não vai ter paz na sua vida. Se você não está em harmonia, em comunhão, em paz com as Escrituras e com Deus, você não vai ter paz sincera, a paz verdadeira. Então, para ganhar essa paz com Deus é só através do Evangelho, de aceitar a plenitude do significado do espectro da morte, da paixão e da ressurreição de Cristo, do que significa isso na sua vida, do que repercute isso na vida da pessoa que é salva, da que está sendo chamada. Você tem que aceitar o pleno conhecimento e a plena consciência e o pleno significado que isso traz e que exige a mudança na sua vida. E isso só pode ser trazido pelo Espírito Santo de Deus através das palavras, da exposição da palavra do Evangelho. Certo? Perdão. O perdão que perdoa. Você agora aceitou, né? Jesus, você agora faz parte da família de Deus, mas você vive com rancor. Você não entendeu a graça ainda. Jesus orou, ensinou a orar assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, lá na cruz. E ensinou a orar: perdoa as nossas ofensas, assim também como nos perdoarmos a nossos devedores, a nossas pessoas que nos devem, né? Porque nós te devemos. Então, pelo fato de sermos perdoados e a nossos pecados serem pagos e a nossa redenção ser efetiva pelas obras e os méritos de Cristo, se Cristo fez isso por nós, mesmo Ele tendo o direito de não perdoar a gente e não fazer nada nenhuma dessa obra, mas Ele humilhou a si mesmo, tomou a forma de ser humano fraco, morreu por nós, sofreu e ainda assim nos deu perdão. Quem somos nós para fazermos o oposto? Né? Se somos filhos de Deus, quem somos nós para nos opor ao perdão? É rude, é forte essa realidade, mas é uma realidade que exige uma correspondência da natureza do discípulo. Agora que você é filho de Deus e nasceu de novo, tem que render frutos do Espírito a Deus. Tem que dar evidência, e a evidência é a bondade, a benignidade, o amor, a paciência, a longanimidade, a fé. Fruto do Espírito. Isso pode se dar através da graça. Você recebeu a graça do Evangelho e pela essa graça do Evangelho, das boas notícias, você é capacitado pelo Espírito Santo para perdoar. Do contrário, você não recebeu a graça. Você pode se vestir de paletó, pode rapar a barba, pode mudar o corte de cabelo, pode andar de calça o dia inteiro, pode andar socialmente vestido, pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta. Não adianta. Se você não mostrar essas características de reajuste, você está se enganando. Deus tem a misericórdia de nós. Então a graça, João fala, né? Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Certo? E esse nos trouxe bênçãos e mais bênção. Graça sobre graça. Fala o capítulo 1 de João. Então, se você recebe de graça você tem que oferecer, certo? Então ele fala da raiz de amargura. Como você pode se dizer seguidor de Cristo e você não perdoa? Há um erro, há um engano ali. Certo? Terceira característica, fazer comércio. A bênção da nova aliança, pela vaidade que passará, como fez Esaú.
versículos 14 ao 17. São os ajustes que a gente tem que fazer. Os ajustes. Olha só. Se você nasceu de novo, supostamente, foi batizado, está na igreja, mas você promove o comércio ou faz comércio do evangelho, como Esaú, você está se enganando. Você não nunca nasceu de novo. Você nunca mudou. Não entendeu o evangelho. Certo? Não entendeu o evangelho. Não se vende os milagres, nem se compram os milagres. Não se vende a cura, nem se compra a cura. Não se vende. Jesus não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Não se vende o dom da graça do Espírito Santo. Não se vende a salvação. Certo? Não se fazem cursos intensivos, workshop para receber o Espírito Santo, para profetizar, para receber dons do Espírito Santo. Você que é continuista, certo? Não se faz comércio dos dons espirituais. Não se pode fazer comércio, muito menos da salvação, certo? Muito menos do que está escrito na palavra de Deus. Veio de graça tem que ser dado. Certo? Tem que ser público. Tem que ser de usufruto público de qualquer que esteja disposto a ouvir, disposto a aprender. Então quem faz comércio dessas coisas nunca nasceu de novo. Não pertence a Deus, pertence a qualquer outra coisa. Certo? Mas como a gente vai sustentar? Deus sustenta. Deus sustenta. Deus tem suas testemunhas ali, ó, nas escrituras. E atuais também. Deus tem testemunhas. Pesquisa a vida dos missionários. Pesquisa a vida das pessoas que com fé mortificaram seus desejos, seus projetos e foram atrás do plano da expansão do evangelho. E veja, busque os registros, existem. Eu vou te falar um exemplo. George Miller. Ele não saía pedindo, nem vendendo o evangelho por aí, mas se dedicou a auxiliar os órfãos do século passado ali na Inglaterra, né? E nenhuma vez faltou pão. Quando parecia que ia faltar, Deus o sustentava. Mandava alguém não sei na onde, com o dinheiro, ou seja, o mantimento que precisava, para construir ou para alimentar as crianças. Nunca faltou. Está registrado, ele registrou isso em seu diário de oração. Então, não pode se fazer comércio. Não podemos roubar a glória de Deus. Não podemos minimizar a glória de Deus. Temos que obedecer a Deus como Ele nos exige que obedeçamos. Né? Esaú trocou por um prato de lentilhas, por um prazer momentâneo. Podia ser uma necessidade? Podia. Podia ser uma necessidade. Mas o seguinte, a necessidade não pode sobrepor a glória de Deus, a santidade com o Senhor. Certo? Não venda o evangelho. Não venda o evangelho. Não venda milagres. Não venda ensinamento da palavra de Deus. Não venda. Não venda. É errado isso. Errado. Errado. Deixa Deus te sustentar. Deixa Deus te sustentar. E Ele vai fazer. Certo? Então Esaú vendeu Cristo. Simbolicamente, Esaú vendeu Cristo. Trocou, fez comércio de Cristo. Esaú foi uma figura de Judas. Vendeu Cristo. Vendeu Cristo. Eu te dou Cristo em troca de dinheiro. Olha que loucura. Quantos líderes estão fazendo isso por aí? Certo? Fazendo de Jesus uma troca.
de comércio, fazendo da igreja do reino de Deus um fast food, digamos assim, uma franquia, fazendo de Jesus uma franquia, fazendo da piedade comércio. Deus nos tenha misericórdia, nos ajude. Então, é um pecado enorme, né? E ninguém seja fornicado. Isso é visto como Deus como fornicação. Porque você está amando não a Deus. Não, você não está vivendo os negócios do reino. Você está vivendo o amor ao dinheiro, ao mamon. Você está traindo Deus com o mamon. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que o querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que lágrimas o buscasse. Tem um pregador muito amado pelo povo latino-hispano, principalmente na área, no aspecto pentecostal, né? Chamado Yidi Ávila. Mas quando você pesquisa a história dele, ele começou a plagiar visões e experiências espirituais de outras pessoas erradas, aliás. E ele começou também a fazer a venda de revistas, certo? Começou a vender óleo ungido, pano ungido, começou a vender orações e começou a realizar supostos falsos milagres e vendê-los. Então, ele é uma pessoa que supostamente ganhou muitas almas para Deus. Supostamente. Mas em suas atitudes, muitas de suas doutrinas eram coisas inventadas em sua cabeça. Não eram certas, não harmonizavam com a mensagem das Escrituras. E muitas vezes utilizava verdades das Escrituras para forçar aquilo que ele queria ensinar. O fez de forma não dolosa? Não sei, mas ele estava errado. E no fim ele conseguiu ser ecumênico. Certo? Ele não seguiu a paz com Deus, seguiu a pax romana, a pax ecumênica. Totalmente errado. Cometeu muitos outros erros e as pessoas o admiram até hoje. Cegas, num consciente coletivo intoxicado pela mentira. Deus tenha misericórdia. Virou um Esaú. Outro ponto, né? Falamos então do 18 ao 24. Ele usa dois montes, duas cordilheiras, uma cordilheira e um monte, né? Como para mostrar, certo? Para mostrar diferenças da antiga aliança e da nova aliança, né? A pergunta é: o que representam esses dois montes? A cordilheira do Sinai representa, né, dos versículos 18 ao 24, representa o legalismo, o judaísmo da antiga aliança, que esses judeus, que o judaísmo, que o farisaísmo insistia contumazmente em negar a messianidade de Cristo. É um monte tenebroso, cheio de tormentas, relâmpagos, fogo e trombeta. Juízo, morte. A lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo, né? Já o legalismo representa a espada de Deus, a ira de Deus, a inatingível altura das exigências morais e éticas que Deus exige para que possamos ter vida.
representa o Sinai. E a nossa inutilidade e a nossa morte e o nosso estado de cadáver morto, de não poder corresponder a isso, que nos força a gritar por um auxílio. Por outro lado, falar de Sião, um monte onde Abraão recebeu a promessa do Cordeiro de Deus quando foi sacrificar seu filho Isaque. Representa então ali muitas outras figuras históricas de redenção aconteceram nesse Monte Sião, certo? Ele representa a nova aliança feita pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos aproxima graciosamente de Deus, quando em arrependimento abandonamos os nossos pecados e reconhecemos a messianidade de Cristo. E o Espírito Santo então nos enche, habita em nós e nos faz nascer de novo. É uma expectação, uma descrição maravilhosa. Parece que quando você vai lendo a parte do Monte Sião aqui, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a universal congregação e ajuntamento dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeitastes a fala, o que fala, porque não escaparão. Certo? E ele vai falando. Parece que ele vai dizendo em nossa mente uma entrada no reino celestial por intermédio dessa. O que eu imagino, né? Imagino a Jesus Cristo e do seu peito e do seu corpo jorrando uma cascata de sangue, né? Jesus Cristo desfigurado, Jesus Cristo irreconhecível ali na cruz, derramando sua cascata de sangue. E nós, apreensivos, porque aquilo nós merecíamos, passamos por essa margem, por essa porta de cascata de sangue, e do outro lado vemos toda essa imagem celestial maravilhosa de consolo, de paz e alegria na reunião daqueles que foram aperfeiçoados por essa graça. Maravilhoso. Maravilhosa cruz, maravilhoso Redentor, que nos aproxima de Deus. Maravilhoso. Então isso representa o Sião, certo? Fostes aproximados graciosamente. O ponto 3. O que está sendo mudado para os hebreus? Certo? Vamos ler do versículo 25 em diante. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Vós o qual moveu então a terra, mas agora anuncia dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas imóveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Quando Jesus se batizou, escutou-se uma voz poderosa. Quando Jesus se transfigurou, se escutou uma voz poderosa. Quando os gregos e os helenistas estavam procurando a Cristo, conhecê-lo, e ele estando no templo discutindo sobre a sua messianidade, escutou-se uma voz poderosa, confirmando: este meu filho amado, o qual tenho prazer. Escutem, obedeçam, certo? A ele obedecer, a ele seguir. Aparece Moisés e Elias ali representando a antiga aliança, os profetas e a lei. E os dois falam, testificam que ele é o Messias, que ele vai mudar tudo. E essa voz estremeceu o céu, esse relâmpago de voz que estremeceu, e os judeus ali no templo escutaram, foi um testemunho vívido do próprio Deus falando
que agora, o que era velho, antiga aliança, e vai ser substituído por as doutrinas, por aquilo que Jesus Cristo representa e os seus ensinamentos. Certo? Então aquilo ficou divergestório, ficou como uma peça de museus para a gente entender e agradecer mais e mais a Ele, ficarmos mais gratos a Jesus pela sela vinda e pelos seus méritos, sua obra, sua paixão, morte e ressurreição. Né? Então, a nova aliança. Então, muitos sistemas de governo de igreja, muitos sistemas de confissão de fé são bem organizados, sim, mas muitos deles negam em si mesmo a plena graça que as Escrituras e os ensinamentos dos apóstolos mostram. E essas estruturas bíblicas, mas que não se ajustam harmoniosamente com as Escrituras plenamente, em pontos negam a plena graça. Né? Exemplo, esses sistemas doutrinários são passivos quanto a práticas do Antigo Testamento que se parecem do Antigo Testamento e que muitas vezes, mal interpretadas, da Antiga Aliança continuam a ser praticadas de forma passiva, errônea, fazendo o povo profano e blasfemo de forma passiva. Por exemplo, primícias. Por exemplo, obras de teatro trazendo o altar da Arca da Aliança. Por exemplo, prática dos dízimos. Certo? Por exemplo, a observância do mandamento de não farás imagens de uma forma interpretativa errada. Né? Ninguém pode tirar foto, não pode fazer um desenho de Cristo. Não, porque pode se devolver como idolatria. Não. É errado isso. Aqui o cerne é a idolatria, não é a imagem. Certo? Interpretando errado. Então, forçando o farisaísmo. A volta à observação das leis de forma passiva. Flertar com a heresia dos mormons, que são também muito levados por esse legalismo. Flertar com o sétimo dia. Testemunho de Jeová. Que são avidamente óbvios. Certo? Quando você investiga e vê, interpreta a doutrina deles, vocês veem que eles são meio que uns fariseus judaicos, uns herodianos. Certo? Flertar, pessoas que flertam, que chamam de irmãos essas pessoas, estão em pecado, estão errando. Certo? Seita é seita, tudo que nos submete às Escrituras, à interpretação correta das Escrituras, é seita, e todos aqueles, certo, que vivem de acordo com a palavra, não são seitas, estão nas Escrituras. Certo? Então, a gente tem que aceitar a plenitude da palavra de Deus, o que ela ensina. Certo? Então, o que está sendo mudado aqui é a nova aliança. Porque, por exemplo, se a gente volta à prática das luas, à prática das festas judaicas, se a gente volta à observância da prática de construir arcas da aliança, certo? E observar as luas, as festas, as temporadas e guardar tudo isso, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. A gente volta à prática do sábado, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Morreu em vão. Porque em Cristo se cumpriu tudo. O tio e a vírgula. O ponto e a jota e tudo se cumpriu em Cristo. Basta agora confiar em seus ensinamentos, certo? Em suas exigências, nessa mudança e pronto. Certo? E glória a Deus. Ou você crê ou você não crê. E a fé se baseia em atitudes corretas. Maravilha? Continuando. A aliança e os testemunhos de Deus, que agora eram mediados pelo Filho de Deus,
né? É a mudança que aconteceu. Quarta pergunta. Como sei que alguém recebeu o reino inabalável? Como eu sei? A resposta estão nos versículos 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Simplesmente retendo a graça, servindo com reverência e piedade. Muitos vivem um falso evangelho. O que é falso evangelho? Um evangelho pela metade. Eu pratico o perdão, eu pratico a oração, eu pratico o jejum, eu pratico, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, mas eu pratico as primícias. Eu creio em Jesus, eu creio no batismo, mas eu creio na lua nova, na observância das luas novas. Eu creio em Jesus Cristo, eu pratico o dízimo. Eu creio em Jesus Cristo e eu uso o shofar, uso o Talmud, as coisas toda para a alimentação. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu também coloco um pouquinho de coisa. Eu também observo os apócrifos e as tradições judaicas. Oh, meu Deus do céu! Mais santo do que todo mundo. Eu creio em Jesus, mas eu também eu me mando circuncidar, né? Vai que eu creio em Jesus, mas também rapo minha cabeça e levanto toda a madrugada apontando para Jerusalém. Cara, você não nasceu de novo. Você não entendeu. Não entendeu. Não entendeu mesmo. Não entendeu nada. Não nada. Você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Eu creio em Jesus que você salva, mas se eu faltar a um culto, se eu faltar um domingo, se eu não levantar para orar todo dia, meu Deus do céu, se eu não subir no monte, se eu não jejuar uma vez por semana, meu Deus, eu vou me perder, vou perder a salvação. Você não entendeu nada. Nada. A graça te faz ter frutos de piedade. A graça te faz ter frutos de reverência. Nada por obrigação. Nada por medo. Mas por natureza adquirida pelo novo nascimento. Vindo de quê? Da graça e da fé que Ele te colocou quando te quis salvar. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender a natureza do seu reino e do Cristo que nos salvou. Senhor, em nome de Jesus te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém.